Oi, pessoal, como vocês estão, hein? Espero que estejam muito bem. Na trilha da enfermagem de hoje, nós vamos conversar um pouquinho aqui sobre a história da enfermagem. A história da enfermagem, ela traz como a sua origem, né, a palavra enfermagem, que vem do latim, né, enfermos, que quer dizer cuidar de enfermos. E a palavra enfermeiro também é do latim nutrire, que significa amamentar, referindo-se a uma ama de leite. E a enfermagem se desenvolveu através dos séculos, e somente nos séculos 11 e 14 é que houve o progresso da ciência, aumentando os recursos profissionais na área da cura. A gente vai falar um pouquinho do período antes de Cristo. Neste período, a doença era considerada como castigo de Deus, ou efeito do poder do demônio. Por isso, recorria-se aos sacerdotes e acumulavam funções de médicos e enfermeiros. E o tratamento consistia em afastar os maus espíritos através de banhos, de massagens, né? E etc. E no Egito, praticava-se o hipnotismo. Lá na Síria, a medicina era praticada através da magia. Na Grécia, os médicos conheciam os sedativos fortificantes, faziam as ataduras, faziam o atendimento mais prático. Agora, o período da Florence Nightingale, que é a nossa querida aí, a dama da lâmpada, a dama da lamparina. Vamos entender um pouquinho por que ela é conhecida com esse nome. Ela foi nascida na cidade de Florença, em 12 de maio de 1820. Por isso, está chegando o dia, né? 12 de maio é comemorado aí o Dia da Enfermagem. E no ano de 1820, era dotada de uma inteligência incomum. E em 1854, seguiu para a Guerra da Crimeia e instalou em 2 hospitais o serviço, prestando atendimento a 4.000 feridos, 4.000 soldados feridos. E Florence ficou conhecida como a Dama da Lamparina. Por quê? Porque durante a noite ela pegava sua lamparina e percorria entre as enfermarias para atender aqueles soldados feridos ali da guerra. E para ela, servir a Deus era cuidar dos doentes. E a jovem, ela teve uma atuação brilhante durante a guerra. Ela, segundo ela, teve uma revelação de Deus pedindo para que ela cuidasse, né, dos doentes. Então, para ela, servir a Deus era ajudar as pessoas. E estima-se que a taxa de morte entre os militares feridos, depois que a Florence e as suas colegas começaram a cuidar deles, caiu para 70% o número de morte. E a atuação daquelas jovens coordenadas por Florence foi de grande valia. Isso não é demais? Desde aquela época, né, que a enfermagem vem mostrando ali os seus conhecimentos e ajudando as pessoas. Florence conseguiu convencer os superiores que a alta mortalidade dos soldados era o resultado de hospitais improvisados e com péssimas condições de saneamento. Ela ia nos serviços públicos e ela lutava para que fossem construídos, né, hospitais com boa qualidade, né, arejados, um ambiente limpo, e assim ia trazer mais qualidade de vida para aqueles soldados. E com seu trabalho, Florence, ela lançou as bases dos modernos serviços de enfermagem. Educada pelo pai, ela aprendeu grego, latim, francês, alemão, italiano, história, filosofia e matemática. E em 7 de fevereiro de 1837, acreditou ter ouvido a voz de Deus
conclamando ela a uma missão. Interessou-se então pela enfermagem e, após formar-se por uma instituição protestante lá na Alemanha, ela se transferiu para Londres, onde passou a trabalhar como superintendente de um hospital de caridade. Ela não conhecia o conceito de micro-organismo, uma vez que isso ainda não tinha sido descoberto, né, naquela época. Porém, ela já acreditava que um minucioso cuidado quanto à limpeza do ambiente e pessoal, o ar fresco e boa iluminação, o calor adequado, né, arejado, uma boa nutrição, repouso, aquilo ali facilitaria a vida daquele soldado, a vida daqueles doentes. Apesar das dificuldades que as pioneiras da enfermagem tiveram que enfrentar, devido à incompreensão dos valores necessários ao desempenho da profissão, as escolas se espalharam pelo mundo a partir da Inglaterra. Nos Estados Unidos, a primeira escola foi criada em 1873 e em 1877 as primeiras enfermeiras diplomadas começam a prestar serviços a domicílio em Nova York. E só então, em 1890, a brasileira Ana Nery, que havia servido como enfermeira durante a Guerra do Paraguai, ela tornou-se a primeira enfermeira profissional do nosso país. Ela trabalhou em hospitais militares e civis no Rio de Janeiro e foi uma das pioneiras na formação de enfermeiras no Brasil. No início do século XX, foram criadas as primeiras escolas de enfermagem no país, em São Paulo e no Rio de Janeiro. Essas escolas elas eram ligadas a hospitais e ofereciam formação técnica para as enfermeiras. E na década de 1950, a enfermagem no Brasil passou por uma transformação significativa com a indução da formação universitária para as enfermeiras. Hoje, a enfermagem é uma das profissões de saúde mais importantes no Brasil, com milhares de enfermeiras trabalhando em hospitais, clínicas, unidades de saúde pública, escolas e outras instituições em todo o país. Então, queridos, essa é a história da enfermagem e é por causa dessa história que começou lá no passado, é que hoje nós temos aí um número enorme de enfermeiros e enfermeiras. Só depois de um certo tempo foi incluído os enfermeiros, né, para fazer esse curso. Mas na época, bem antigamente, eram só mulheres que faziam o curso de enfermagem. Ali na época, né, até antes de Florence, os monges, os padres, era que faziam às vezes aí dos enfermeiros, e eles faziam os atendimentos com ervas, com chás, né? E naquela época também as doenças eram tidas como um castigo de Deus para a pessoa. E aí foi evoluindo, foi se chegando aí a modernidade, a tecnologia, e hoje a enfermagem é o que todos já conhecem, mas teve toda uma história, toda uma luta até chegar aqui. E hoje não é diferente. Estamos aí na luta para o reconhecimento, né, da classe com o piso salarial. Os conselhos que zela pela enfermagem é o COREN e o COFEN. COREN é o Conselho Regional, né, e o COFEN, o nosso Conselho Federal de Enfermagem. Espero que vocês tenham gostado de aprender um pouco mais aí sobre a história da enfermagem, como tudo começou. Um grande abraço a todos, até o próximo vídeo. Tchau!